Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Muito obrigado por assistir meus vídeos, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por se inscrever no meu canal. E como eu disse, já tenho dito várias vezes, o meu desejo é que você se inscreva no canal e que você receba muitas bênçãos de Deus. Mas só faça isso se o Espírito Santo pedir para você. Faça isso se o Espírito Santo convidar você a fazer. Quando a gente faz as coisas pela vontade de Deus, sentindo que Deus está dirigindo a gente nas escolhas, a gente vai ser feliz, a gente não vai ter nenhuma preocupação, porque a vontade de Deus é soberana e nós só temos a aprender com Ele. Que Ele hoje proteja você, proteja a sua família, tá bom? E hoje nós vamos aprender um pouco mais no Salmo 3. Mas vamos orar primeiro. Querido Pai, Deus eterno, nosso Criador, como é gostoso, Senhor, estar na Tua presença. E como é gostoso ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Acima de nós mesmos, o Senhor tem grande interesse em cada um de nós. O Senhor tem grande interesse em se relacionar conosco. O Senhor tem grande interesse em estar perto de nós e conduzir a nossa vida. Então toma agora a nossa vida em Teus braços, toma os nossos problemas, as nossas lutas, nossos sonhos, nossos projetos. Toma toda a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. E conduze-nos rumo à felicidade e à alegria de estar na Tua presença, de viver na Tua presença, porque é na Tua presença que nós queremos viver para sempre. Cuide dos nossos amigos que estão doentes, cuide dos nossos familiares. Faz uma visita especial, Senhor, àqueles que estão passando por lutas, problemas e sofrimento. Dá a Tua bênção e a Tua paz a todos nós. Nós o adoramos, Pai, nesse momento te pedindo que o Espírito Santo fale conosco por meio da Tua palavra. Nós o adoramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Salmo 3. Vamos para o Salmo 3. A gente tem muita coisa para aprender no Salmo. Vocês já viram, né? Eu não quero explorar muito os Salmos, porque eu quero que você depois leia esse Salmo novamente sozinho. E aí você vai ver quantas coisas Deus vai falar com você através de cada Salmo que a gente analisar aqui. Mais uma vez, vamos ler o Salmo todo e depois a gente explica a parte que a gente deseja. Diz assim: Senhor, Tu tens, como tem crescido o número dos meus inimigos. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Tu, do Teu santo monte, responde às minhas orações. Eu deito e pego no sono e acordo, porque Tu, Senhor, me sustentas. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. De todos os lados, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos de todos os meus adversários, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Amém. Amados, existe muita coisa que a gente pode aprender do Salmo 3. Ele é um salmo de Davi, né? E Davi fugia do seu filho Absalão. E Davi, ele ficou muito triste porque Absalão foi morto pelo exército dele, especialmente por Joabe, o comandante do seu exército. Então ele fala aqui daquele número de soldados que foram leais a ele e que em algum momento o serviram, mas que agora Absalão era um jovem bonito, né, inteligente, alto, que tinha todas as características de um rei. Então o povo agora escolheu aquele jovem
para reinar sobre eles, e para isso eles precisavam matar Davi. E aí Davi faz essa oração aí no Salmo 3, mas aqui, diante da guerra, diante do problema que ele estava enfrentando, e aqui ainda é resquício do pecado que ele cometeu com Batseba. Deus disse que levantaria inimigos na sua casa e diversos problemas afligiriam Davi por causa da decisão equivocada que ele tomou ao se unir em relação sexual com Batseba. E aí, no versículo 2, Davi ele continua dizendo aí, no versículo 1, ele diz que são muitos os que se levantaram contra ele, né? A turba de Absalão, realmente eram muitos, todo Israel do norte, inclusive as 10 tribos do norte, se juntou a Absalão, e o motim contra ele foi muito grande. E agora as pessoas começaram a dizer que diante desse conflito, e eu volto a repetir, nós precisamos ver a palavra de Deus do ponto de vista do conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a vontade de Deus e a vontade desse mundo, né? E aqui ele diz, muitos têm dito, não existe salvação para você. E eu quero gastar alguns minutos aqui do ponto de vista espiritual desse versículo. Se hoje você chegou a uma conclusão porque as coisas não andam bem na sua vida, você, quem sabe, até já serviu a Deus, já andou nos caminhos de Deus, mas se desviou, as coisas se complicaram na sua vida a ponto de você perder o rumo. Não, você agora vive aí sem norte, sem direção. E os problemas só aumentam na sua vida. Porque eu já até expliquei isso algumas vezes. Às vezes, quando a gente está com um problema, a nossa tendência natural é buscar um subterfúgio, uma fuga, uma maneira de fugir do problema, de se libertar, de sair daquela situação calamitosa que nos aflige. E nessas lutas, às vezes, a gente pode até pensar, como no Salmo 2, né, que não vale a pena servir a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, havia errado, é verdade, mas Deus havia enviado o profeta para oferecer a ele o perdão. Mas as consequências do pecado, gente, elas são inevitáveis. Deus pode, algumas vezes, Deus vai livrar você do pecado e das consequências. Ele vai lhe perdoar o pecado e também não vai ter consequências graves. Ou que você nem sofra nenhuma consequência da sua transgressão. Mas a questão toda não é nem essa. A questão é que para cada ação existe uma reação. Essa é a lei da vida. Eu e você temos que nos acostumar com isso. Para cada ação existe uma reação. Ele vai colher duras consequências da sua transgressão. E agora as pessoas dizem assim, bom, diante de tudo que você está passando, meu irmão, esqueça Deus. Você se volta para a história de Jó. Lembra? Quando Jó perdeu tudo, quando ele estava lá sofrendo, doente, os amigos dizendo que era consequência do seu pecado, e a esposa dizendo amaldiçoa a Deus e morre. Agora Jó tinha a opção de largar a mão de Deus. E os amigos de Jó disseram, rapaz, não tem esperança para você não. A esposa disse, não tem esperança para você não, abandone a Deus, porque o que resta para você é a sepultura. E Davi estava passando por esse problema aqui, no Salmo 3, ele descreve que está cercado pelo exército de Absalão, não vê saída, e os seus inimigos agora começam a dizer, nós vamos vencer essa batalha contra ele, não existe esperança mais para ele, não existe, nem Deus pode ajudá-lo. Meus amados, talvez você mesmo já tenha concluído
que devido à sua vida, devido às suas escolhas, tem levado você a essa situação, você conclui que nem Deus mais quer saber de você. Nem Deus tem mais solução para os seus problemas. Mas a questão é, Davi, ele esquece essas vozes, né? Ele parece, ele realmente ouviu essas vozes e as pessoas estavam gritando alto contra ele, né? Nós lembramos aí o caso de Simei, que foi amaldiçoou ele, disse que ele estava sendo punido porque ele era merecedor, né? E a luta de Davi era tremenda. Então ele poderia baixar a cabeça, aceitar a derrota, permitir que Absalão reinasse e ele fugia, ia embora ou permitia que o exército de Absalão o matasse. Mas ele, no verso 3, ele diz assim: eu, Senhor, eu tenho escolhido a ti como meu escudo nessa batalha, nesses problemas que eu estou enfrentando, nas lutas que eu estou atravessando. De fato, eu olho para um lado, olho para o outro, olho para frente e para trás, não vejo saída. Mas eu quero fazer uma coisa, Senhor. Eu quero escolher a ti como meu escudo. O Senhor pode até não me dar vitória nessa batalha, mas eu quero fazer de ti o meu escudo, a minha esperança, o meu refúgio, a minha confiança. Nas batalhas da vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus jamais abandona um filho que volta-se para ele em busca de socorro. Se você está passando pelo vale da sombra e da morte, se você está passando pela dor, pelo sofrimento, pelas lágrimas, Deus está dizendo para você: eu não esqueci de você. Agora, Davi aqui teve que fazer uma escolha. Aceitar a voz dos inimigos, aceitar as acusações dos inimigos, baixar a cabeça e fracassar, aceitar o fracasso, adoecer, morrer, parar de lutar. Ou ele olha para o céu e elege Deus. Lembra do Salmo 2? Lembra do Salmo 1? Elege Deus como seu escudo. E um escudo naquele período era o principal instrumento numa batalha. Por quê? Porque se você tivesse sem uma espada, você poderia pegar um pedaço de pau para bater no inimigo, né? Ou para combater contra o inimigo. Você podia pegar aí diz o texto do Velho Testamento que eles pegavam até cabo de madeira, cabo de ferramentas de trabalho para servir de instrumento contra os inimigos, para batalhar contra os inimigos. Paus, pedras. Davi usou pedra para combater contra Golias, né? Uma funda. Então, mas o escudo era algo que protegia o corpo e a cabeça dos soldados. Aí nós temos o capacete, nós temos um escudo, que era um aro que eles botavam no braço esquerdo para com o direito lutar, ou botavam no braço direito para lutar com o braço esquerdo. Existia o escudo, que era tipo um colete de bronze para proteger contra as flechas e as espadas. Então, Davi elege a Deus como seu escudo. Nos problemas que você está enfrentando hoje, nas lutas que você está atravessando, faça de Deus o seu escudo. Quando a gente escolhe Deus como escudo, aí, no versículo 5, ele diz assim, ó: em paz eu me deito e pego no sono logo, porque tu, Senhor, me sustenta. Quando nós escolhemos a Deus como nosso escudo, como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como nosso Deus, como nossa única esperança, como a única solução para todos os nossos problemas,
aí a gente encontra paz. O versículo 5 a gente pode resumir só nessa palavra, paz. Por quê? Porque a palavra paz, eu já expliquei e volto a explicar. Paz é ausência de medo, ausência de culpa. Davi está dizendo, eu sei que errei, eu sei que falhei contigo, mas eu clamo ao Senhor, versículo 3. Eu clamo ao Senhor e coloco o Senhor como meu escudo. Versículo 4, eu peço ao Senhor a ajuda do Senhor. É o Senhor que pode me ajudar a sair dessa situação. E como eu tenho certeza que o Senhor tem todo o poder para resolver os meus problemas, eu deito e durmo. Eu tenho paz. Porque eu tenho a confiança do perdão. Perdão ou paz é ausência de culpa, ausência de medo. Paz é a certeza, é a esperança de que Deus realmente tomou a sua vida, tomou a minha vida nas mãos dele, para ele conduzir do jeito dele, da maneira dele. E aí, quando a gente escolhe a Deus como nosso escudo, quando a gente escolhe Deus como Senhor da nossa história, aí, meu irmão, você é feliz. Você tem paz. E a paz leva você a viver satisfeito com a resposta que Deus te dá. E aqui eu quero dizer pelo menos uma coisinha para cada um de nós, para todos nós, né? O não de Deus é para a tua felicidade. E se você observar os 10 mandamentos, são 10 nãos. Mas são 10 nãos que levam você a experimentar e a viver a plena felicidade. Porque Eclesiastes 8, versículo 3 diz que nenhuma condenação há para aqueles que guardam os mandamentos. Então, quando Deus diz não, e sempre vai ser não, não é? O não de Deus é não, o sim de Deus é sim, né? Então, Davi, ele coloca a Deus como Senhor da sua história. Ele diz aqui, ó, verso 4, eu clamo com a minha voz, eu clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde. Ele tem confiança de que Deus vai tomar a pé da situação dele e Deus vai conduzir da melhor maneira e da maneira de Deus para que a vontade de Deus soberana se cumpra na vida de Davi. E agora ele diz assim, já que eu coloquei a Deus como meu escudo, versículo 6, já que eu tenho paz, já que eu posso descansar em paz, eu posso dormir tranquilo, porque Deus é o meu escudo e Ele me sustenta. Ele me protege, Ele me guia. Então, no versículo 6 ele diz, eu não tenho mais medo. Eu já não tenho medo. Eu já não tenho medo. Agora eu estou plenamente confiante. Eu não tenho mais medo do futuro. Nesses dias finais, quando a gente está vendo tudo dando errado para este mundo, e os problemas só aumentam, as dificuldades, desemprego, né? Problemas familiares, doenças e outras coisas ruins que acontecem conosco, né? Às vezes a gente não planeja nada disso, mas acontece conosco. Estamos no caminho para o céu e nesse mundo existe uma luta entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Existe um ser que foi expulso do céu porque ele estragou a felicidade dele lá pela desobediência aos mandamentos de Deus lá no céu. Ele estragou a harmonia no céu porque ele disse que as leis de Deus eram arbitrárias. Ele veio para cá e ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que eu seja feliz. E agora ele vai
guerrear contra a gente. A gente que colocou Deus como nosso escudo. A gente que nessa guerra, nessa luta, nesses problemas, a gente escolheu um rei, a gente escolheu um Deus para ser o nosso escudo, para ser o nosso protetor nessas batalhas. Aí você pensa que está sozinho. Deus diz, você não está só. Davi diz, o Senhor, eu clamo ao Senhor. E no verso 6 ele já não tem medo. Agora eu não tenho mais medo. Deus é o meu Deus, né? Eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E agora ele faz um pedido interessante. Eu não posso vencer sozinho, Senhor. Eu não posso conquistar essa vitória sem a tua ajuda. Então ele olha para o céu e diz, Senhor, levanta-te. Não fique aí sentado olhando o meu sofrimento. Não fique indiferente à minha dor. Não fique indiferente às minhas lágrimas. Não fique indiferente às minhas tristezas. Não fique indiferente às minhas lutas. Veja que o inimigo está quase conseguindo me derrotar. Quase conseguindo me destruir. Por favor, socorre-me. Versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois os meus inimigos, que são muitos, só posso derrotá-los se o Senhor me ajudar. Eu estou parafraseando, mas ele diz assim, pois tu podes feri-los, tu podes derrotá-los. E eles se levantaram contra mim, com unhas e dentes. Mas tu podes quebrar os dentes e os queixos deles. Levanta-te e destrói aqueles que estão tentando me destruir. Levanta-te e defende esse teu filho que não consegue mais lutar, que não tem forças mais para lutar. Por favor, Senhor, socorre-me. E todos nós, quando nós nos voltamos de nós mesmos, no Salmo 2, nós encontramos um grupo de pessoas que querem apagar Deus da sua história. Querem lutar sozinhos. Querem ter o seu próprio reinado. O seu próprio senhorio. E Deus é tão misericordioso que não zomba deles no sentido de mofar, não, Deus vê a tolice deles. Deus oferece ajuda. Deus diz assim, volte-se para o Senhor, com alegria, com temor. Volte-se para Deus, escolha Ele como seu rei, escolha Ele como seu Deus, como Senhor da sua vida, da sua história. E aí você vai encontrar de novo a felicidade. E aqui no Salmos 3, versículo 8 diz, do Senhor é a salvação. A salvação aqui no sentido de vitória, né? Do Senhor é a vitória. A minha vitória vem do Senhor. A minha alegria vem do Senhor. A minha felicidade vem do Senhor. A minha satisfação vem de Deus. Ele diz, sobre o teu povo, Senhor, seja a tua bênção. Davi termina o Salmo 3, agora não mais na perspectiva da derrota, do fracasso, da perda. Lógico que tudo isso causou muita dor e sofrimento para ele. A perda do seu filho, né? Primeiro ele perdeu. Absalão matou um dos irmãos, um dos filhos de Davi, né? o Amon, porque o Amon praticou um ato demoníaco contra a meia-irmã dele, né? Irmã de Absalão. Então, veja que a desgraça está rondando a casa de Davi. É problemas e mais problemas. Um irmão mata o outro irmão. Um irmão dorme com a irmã, forçando a irmã. Estuprou a irmã. Um incesto terrível. E aí, no meio dessas coisas ruins acontecendo na casa de Davi,
Agora o filho, o irmão mais velho da menina estuprada, se levanta contra o próprio rei para matar o próprio pai. A sua casa está um inferno, os problemas se avolumam. Meus amados, não tenham dúvida, quem planta, colhe. O salário do pecado é a morte. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Você não é obrigado a plantar uma semente, mas se você escolher essa semente e você jogá-la no solo, você tem a obrigação de colher os resultados dessa semente. Davi estava colhendo duras recompensas do seu pecado com Batseba. O mal se voltou contra a sua casa e a sua casa estava sendo destruída. E ele agora não tem mais aonde pedir socorro, não tem a quem recorrer. Então ele se volta para Deus e diz: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha esperança, Tu és a única solução dos meus problemas. E quando ele percebe que Deus atende a sua oração, versículo 4, né, que ele clama a Deus por ajuda, ele coloca a Deus como seu escudo. Aí no versículo 5 ele descansa, ele tem paz. Ele percebe o perdão de Deus, ele percebe o cuidado de Deus. E no versículo 6 ele diz: eu já não estou com medo. Seja o que vier, aconteça o que acontecer, ainda que eu morra, eu estou em paz. Porque o Senhor, Ele vai lutar por mim. Ele vai conduzir as minhas batalhas. Versículo 7, ele diz: levanta-te, Senhor. Levanta-te para batalhar as minhas batalhas. Levanta-te para socorrer-me. Levanta-te para ajudar-me, porque eu sozinho não consigo, porque os inimigos são muitos e eles rangem os dentes contra mim. Então levanta-te e destrói esses meus inimigos que se levantam para mim com unhas e dentes. E agora ele diz: do Senhor é a vitória. Quem é exaltado pela vitória na vida de Davi? Não é ele. Deus é glorificado pela vitória de Davi. Absalão foi morto, é verdade. Davi passou aquele período sendo perseguido, fugindo. Como ele passou 14 anos fugindo de Saul, agora ele está fugindo do próprio filho. E do filho ele sabe porque ele está fugindo de Absalão. Ele sabe que ele mesmo atraiu o mal para si ao desobedecer a Deus. Meu irmão, Pedro diz que a gente pode sofrer as intempéries desse mundo, mas a gente tem que ter o cuidado para que essas intempéries, esses problemas não sejam causados por nós mesmos, frutos das nossas escolhas. A história do Salmo 3 é para nos lembrar que nós podemos fazer de Deus o nosso escudo e não errar. Mas se a gente errar e a gente tiver que pagar e sofrer as consequências dos nossos erros, ainda assim nós podemos fazer de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Nós podemos fazer de Deus, o nosso escudo para batalhar as nossas batalhas. Ele não abandonou você. Ele não esqueceu de você. E ainda que você sofra as consequências dos seus erros, Deus quer ser o teu ajudador, o teu auxiliador. Ele quer estar contigo nessa batalha, porque é dele a vitória. Você e eu sozinhos não conseguimos. Você e eu sozinhos jamais vamos conquistar nada. Jamais vamos chegar a lugar algum. Nós só podemos conseguir as coisas se a gente fizer de Deus o nosso braço poderoso, o nosso escudo, para que Ele batalhe as nossas batalhas. Josafá, quando ele foi para a guerra, ele disse: Senhor, eu sozinho não consigo.
Então peleja por nós as nossas batalhas. E Deus disse, eu vou pelejar as batalhas de vocês. E eu darei a vitória a vocês. Salmo 3, versículo 8. Eu darei a vitória a você. Meu irmão, não importa a lágrima que você está derramando hoje. Não importa o problema que você está atravessando. Não importa o inferno que você esteja atravessando. Deus pode ser o teu escudo e a tua vitória. Escolha hoje Deus como teu escudo, como a tua vitória. Escolha Deus como teu refúgio, como a tua fortaleza. Não faça como aquelas pessoas do Salmo 2, que tentam tirar Deus da sua vida. Que tenta culpar a Deus pelos seus problemas. Que tenta apagar a Deus dos seus caminhos. Mas que você possa, ainda que você tenha feito isso, né? No Salmo 2, versículo 12, Deus diz, bem-aventurado aqueles que escolhem a Deus como seu refúgio. Então no Salmo 3, 8, Davi diz, do Senhor é a vitória, do Senhor é a bênção, do Senhor é a salvação. E ele promete aqui uma bênção para todo o seu povo. E nesse momento eu quero orar por você, para que as bênçãos de Deus, bênçãos de vitória, bênçãos de alegria, bênçãos de esperança, bênçãos de felicidade, alcance a você e a sua casa. E se você estiver no meio da lama, do sofrimento, se você estiver no meio dessa perseguição, no meio dessa luta, desse conflito que você está atravessando, das más escolhas que você fez, que as bênçãos de Deus tragam a você paz, que Deus, ao escolher Deus como seu escudo. Então minha primeira pergunta para você, você quer Deus como seu escudo? Então você vai ter paz. E se você tem paz, aí Deus se levanta para batalhar as tuas batalhas. Você quer Deus como aquele que luta contigo para te dar a vitória? Deus jamais vai conduzir você para a derrota. Deus jamais vai conduzir você para o fracasso. Mesmo que Ele permita que você entre na fornalha, Deus vai estar na fornalha com você. Os 3 jovens entraram na fornalha porque não queriam ser desobedientes a Deus, mas Deus estava dentro da fornalha com eles. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Jesus Cristo na cruz. E Jesus Cristo não podia ver por causa dos meus pecados, mas Deus estava lá sofrendo junto com Ele. O Espírito Santo estava lá porque Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo para guiá-lo até o Calvário. Ele subiu a cruz por mim e por você. Ele subiu a cruz para que eu não perca a vida eterna. Eu seja vitorioso na luta contra o mal, na luta contra o pecado. Meu irmão, você não está só. De Deus é a vitória. Então você hoje pode fazer de Deus o seu escudo. Você pode fazer de Deus o seu companheiro de batalha. Você pode escolher a Deus como o Senhor do seu exército, como o capitão do seu exército. E aí você vai ser vitorioso nessas batalhas. Ainda que às vezes você vai sair dela machucado. Não tem problema. Jacó saiu do Jaboque ferido, mas ele saiu vitorioso. Jó passou quase 2 meses coçando o corpo no caco, mas no final a sua casa foi ricamente abençoada. Deus deu a ele o dobro de tudo que ele perdeu. Não importa se você perdeu alguma coisa, meu irmão. Deus quer te dar algo maior. E algo maior para Deus é certeza do perdão, certeza da salvação e certeza da vida eterna. Do Senhor é a salvação. Do Senhor é a vitória. Você quer isso na sua vida? Ore comigo. Deus, meu Pai, muito obrigado, porque nas batalhas dessa vida, mesmo quando nós escolhemos os caminhos errados, mesmo quando nós escolhemos os frutos dos nossas más escolhas, o Senhor se propõe a ser o nosso escudo, a ser o nosso refúgio, a ser a nossa esperança, a ser o nosso chefe, a ser o nosso Deus, o Senhor das nossas batalhas. Obrigado, Senhor, pela morte e o sacrifício de Jesus Cristo, que nos garante a vida eterna e a salvação e o perdão. Obrigado porque o Senhor nos prometeu um novo lar,
onde não haverá sofrimento, nem dor, nem lágrimas. Obrigado, porque nas lutas daqui podemos ter certeza que o Senhor pode estar ao nosso lado, pode estar conosco, batalhando as nossas batalhas e nos levando para a vitória final. Nós o adoramos, Pai, nós te agradecemos todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.